Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura desta quinta-feira, dia em que nós celebramos a festa do apóstolo Santo André. Por esse motivo, as leituras elas acabam saindo daquele padrão que nós estávamos vendo nessa semana. A primeira leitura, inclusive, se encontra lá em Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 18, que diz assim: Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam bem, mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz dele se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Amados irmãos e irmãs, vamos lá entender um pouco desse texto, né? Como a gente está em uma festa de um apóstolo, a leitura de fato evoca para essa dinâmica da pregação, do testemunhar o Cristo. E aí começa, inclusive, no versículo 9, falando sobre essa questão, né? Se com tua boca confessares, ou seja, falar que Jesus é o teu Deus, falar que Jesus de fato é o Messias, que Ele é o Senhor, e você crer que Deus o ressuscitou, então você vai ser salvo. Paulo está querendo colocar que a salvação consiste na fé na ressurreição de Jesus Cristo. E é interessante você entender que ele faz tudo isso porque ele está passando por um dilema, que inclusive na carta aos Gálatas nós vemos a mesma coisa. Um grupo de judeus que se converteram ao cristianismo, que estavam meio que diminuindo o poder da ressurreição de Jesus e da fé em Cristo. Então, ele acaba colocando que, na verdade, a salvação não vem apenas por determinadas práticas que eram feitas pelos judeus, como não comer essa carne ou aquela outra, mas sim na fé em Jesus Cristo. Depois, no versículo 10, ele fala que é crendo, é tendo fé dentro do teu coração que nós alcançamos então a justiça, ou seja, que nós somos justificados. Então, é esse o ponto que ele está colocando. Só que aí surge um grande dilema. Para que as pessoas elas possam, invocar a Deus, elas precisam crer. Mas para crer é preciso ouvir. Para quem não sabe, o primeiro mandamento da lei de Deus não é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se você pegar, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 6, eu não preparei antes para vocês, mas eu consigo abrir aqui agora na minha Bíblia, você vai perceber que o primeiro mandamento, na verdade, não é esse. Pouca gente, inclusive, sabe às vezes, né? Deuteronômio, capítulo 6, vai dizer assim: estes são os mandamentos, os preceitos e as normas que o Senhor vai continuar, né? Versículo 4. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Aí o versículo 5, amarás o Senhor teu Deus, né? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas antes de falar amar, o versículo 4 é escuta Israel. Isso é um mandamento, é uma ordem. O primeiro mandamento, na verdade, significa escutar a Deus. Se nós não paramos para ouvir a Deus, amados irmãos e irmãs, a gente jamais vai conseguir ter fé. Vamos conseguir invocá-lo. É preciso, antes de tudo, escutar. E aí é claro que eu paro para falar um pouco sobre a nossa vida frenética. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu digo que eu sinto, porque é a verdade do meu coração. A gente tem uma vida muito corrida, né? É compromisso, é reunião. E aí quem é vida de igreja sabe que é assim mesmo. É compromisso para isso, é compromisso para aquilo outro. A gente não para quieto. Corre para ali, corre para lá. Tem horário marcado para isso, tem horário marcado para aquilo outro. E o corre-corre é tão grande que nós corremos o risco, de verdade, de não conseguir parar para ouvir a Deus. Falta-nos tempo para rezar às vezes. Mas o texto, não negligenciando essa vida de oração, ele quer falar que para que alguém possa escutar é preciso que alguém pregue. A voz de Deus precisa ecoar no coração dos outros. E aí eu faço essa grande pergunta para você e também para mim. Quantas vezes eu deixei com que minha voz fosse calada, fosse silenciada?
Quantas vezes talvez eu não deixei com que Deus pudesse usar a minha boca para poder chegar no coração do outro? Quantas vezes eu, ao invés de poder buscar ser voz de Deus, ser canal de Deus, eu permiti que minha boca fosse acurralada? Nós corremos este risco. É preciso, amados irmãos e irmãs, que nós preguemos com a nossa vida, com nossas palavras, com nossas ações. E, obviamente, acima de tudo, ser enviado. E aí, quando a gente pensa no envio, a gente pensa nos bispos, né? São sucessores dos apóstolos. Eram os apóstolos que enviavam os outros. Então, na verdade, entenda como é que é bela essa dinâmica hierárquica da igreja, não é? O bispo, de fato, confirma a missão para que o outro possa ir lá e servir. E aí, depois, no versículo 17, Paulo retoma esse tema. A fé vem da pregação. A fé vem do ouvir, da escuta. E eu quero fazer esse grande comentário com vocês. Será que a gente tem, de fato, sido homens e mulheres que pregam com a sua vida? Será que a gente tem buscado, quem sabe, mergulhar mais na palavra, mergulhar no catecismo da igreja, para pregar com mais solidez? Ou será que a gente tem negligenciado esta missão? Imagino eu que você que chegou até aqui no canal, você já conhece sim um pouco de Deus. Você já é alguém que segue, que busca estar na caminhada da igreja e por aí vai. E aí eu quero fazer alguns apontamentos para você sobre isso. Né? A gente precisa, amados irmãos e irmãs, não guardar para nós. Não podemos ficar apenas retendo. Ah, eu assisti um vídeo e gostei muito, vou guardar para mim. Não. A nossa vida precisa ser multiplicador. Falar para os outros, anunciar para os outros, pregar para os outros e por aí vai. Se nós tivermos essa mentalidade, a situação do mundo vai mudar. Porque quantas e quantas pessoas não escutaram a Deus ou não têm fé nele porque faltou alguém que abrisse a boca para poder pregar, para poder anunciar. Então que você possa abrir seu coração e permitir que Deus te utilize como instrumento, como ponte, para chegar nos corações de tantas pessoas que necessitam. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite, no estudo do Evangelho também desta quinta-feira. Até já!